Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta sexta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Hoje pela parte da manhã foi oficializado o registro da Vasco SAF na CBF, há uma grande expectativa que até quarta-feira que vem venha a ser completamente oficializada a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Inclusive, já nesta próxima semana, representantes da 777 vão desembarcar no Rio para finalizar todo este processo. Vamos trazer todas as informações sobre esta situação, falar também sobre a partida contra o Bahia neste próximo domingo, uma decisão em Salvador. Vamos falar sobre esse jogo que é importante. O Vasco vem se preparando para enfrentar hoje o segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, falar sobre dívidas. Hoje pela parte da tarde, dois atletas entraram na justiça cobrando milhões do Vasco da Gama e de fato é inacreditável como hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama tem problemas com relação a dívidas. É incrível o quanto o nosso clube está asfixiado financeiramente. A gente vai falar sobre isso também, é claro, muitas outras novidades. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo. Vamos tentar aí chegar na meta dos 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do nosso gigante da colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e já eu vou entrar no assunto sobre 777 Partners, sobre o novo diretor financeiro, sobre a chegada dos representantes aqui no Rio de Janeiro. Tem muitas informações importantes, mas antes eu quero falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse próximo domingo, encara a equipe do Bahia, mas hoje temos jogos da 26ª rodada. Às 7 horas, agora no momento que esse vídeo está sendo postado, a equipe do Brusque enfrenta a equipe do Londrina jogando em casa, em Santa Catarina. O Grêmio também no mesmo horário enfrenta a equipe do Ituano na Arena do Grêmio. E às 9h30 da noite, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Náutico no Independência, jogando em casa em BH. 3 partidas fundamentais, já que o Londrina hoje é o 6º colocado da Série B, o Grêmio é o 3º colocado e o Cruzeiro o 1º colocado da competição. Ou seja, 3 jogos com 3 adversários diretos do nosso Vasco da Gama. Você que é torcedor, fique de olho, fique ligado. Assim que você ver esse vídeo, corre também para dar uma olhada nos resultados, porque eles serão essenciais para o desenrolar do Vasco nesta 26ª rodada da Série B. E falando, né, sobre Vasco e Bahia, que irá acontecer neste próximo domingo às 4 horas da tarde na Arena Salvador, aliás, na Arena Fonte Nova em Salvador, temos informações importantes sobre a torcida vascaína, pois a nossa torcida, a Gigante, é muito apaixonada e todos nós já sabemos disso, mas é inacreditável como eu sigo me surpreendendo, pois as coisas, se tratando de torcedor vascaíno, não acontecem apenas aqui no Rio, mas também fora do Rio de Janeiro, pois os ingressos para Vasco e Bahia, se tratando do setor destinado à torcida vascaína, de 4.500 ingressos, foram esgotados nesta tarde de sexta-feira. Em menos de um dia, os torcedores vascaínos esgotaram a carga de ingressos disponíveis para o Gigante da Colina. A expectativa é que para essa partida, inclusive, venha a ser registrado o recorde do estádio desta temporada de 2022. Inclusive, os próprios torcedores vascaínos que vão, né, até a Arena Fonte Nova neste próximo domingo, pediram para que a BEP, no caso ali a polícia de Salvador, pudesse liberar instrumentos e percussão, para que fosse também feita uma festa por parte da torcida vascaína lá na Arena Fonte Nova. Porém, a BEP não liberou, foi travado, né, no caso, a ida de bateria para ser feita essa festa neste próximo domingo. A resposta foi negativa. O próprio Vasco tentou, né, ir até a polícia e tentar essa liberação, mas não deu certo. Então a expectativa, mesmo diante dessa não liberação, é que o torcedor continue fazendo, né, uma linda festa. Há registros aí de caravanas partindo aqui do Rio de Janeiro e também de cidades do interior da Bahia, além também de outros estados da região do Nordeste, como Sergipe, Alagoas, Paraíba e
Pernambuco. Se você é um torcedor vascaíno e vai até a Arena Fonte Nova neste próximo domingo, coloque aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, que eu quero saber e quero contar também com o seu apoio, a sua força ao Vasco neste domingo diante do hoje segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, um clima de decisão para esta partida. E rapidinho falar sobre a equipe do Bahia, pois hoje foi realizado o penúltimo treino do Bahia antes dessa partida, lá no CT Evaristo de Macedo. O atual treinador Anderson Moreira, segundo informações da imprensa local, fez aí alguns ajustes técnicos na equipe de forma mais específica para esta partida contra a equipe do Gigante da Coreia. Inclusive já foi esboçada por parte do treinador a formação titular do Bahia para este próximo domingo. O treinador tem quase todo o elenco à disposição e amanhã estará sendo realizado igualmente ao Vasco da Gama o último treino antes dessa decisão. Um provável Bahia para enfrentar o Vasco nesse próximo domingo, é Danilo Fernandes, Marcinho na lateral direita, Ignacio Luiz Otávio na zaga e Matheus Bahia na esquerda, Rezende, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart no meio de campo e um ataque formado por Vitor Jacaré e Matheus Davão. Um time muito bom do Bahia, o Vasco tem que entrar ligado. Hoje também pela parte da tarde foi realizado o último treino do Gigante da Colina no CT Moacir Barbosa. O elenco viajou agora na parte da tarde, chega ainda hoje em Salvador para amanhã realizar o último treino já no local da partida, visando o jogo de domingo. Tá na expectativa, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários e volto a repetir, é clima de decisão para esse jogo da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de falar sobre dívidas, quero falar aqui, é claro, sobre Vasco SAF, pois falta muito pouco para que o Vasco da Gama se torne uma sociedade anônima do futebol, pois pela parte da manhã, o Gigante da Colina concluiu o registro da nova empresa na CBF. Lembrando que nesta semana já havia também sido realizado a inscrição na FERJ, a Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. Agora os próximos passos, só para deixar bem claro para vocês, é a conclusão das transferências dos ativos, no caso de jogadores e funcionários do clube, para a Vasco SAF e posterior a isso a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama para a empresa norte-americana 777 Partners. Há uma grande expectativa para que até quarta-feira que vem, dia 31 de agosto, possa ser finalizada esta transição e a partir disso a 777 possa ter 70% das ações do Vasco da Gama. E você pode estar se perguntando, caso ainda não saiba, e os outros 30 ficam com quem? Ficam com o Clube de Regatas Vasco da Gama. 30% com o clube, associação e 70% com a 777. A partir disso, é claro, o Vasco não vai ter, no caso hoje, o Jorge Salgado, presidente do clube, nenhum tipo de ingerência no futebol do Vasco. Ou seja, o Vasco agora será mandado, terá aí dono, no caso a 777. O Jorge Salgado, que é o presidente do clube, não manda em mais nada se tratando da pasta do futebol. A 777 inclusive já definiu os nomes que irão atuar, pelo menos por enquanto, na Vasco SAF. Luiz Melo sendo CEO, o diretor esportivo Paulo Brax, e ontem foi definido que o Lúcio Barbosa será o diretor financeiro da Vasco da Gama SAF. A gente trouxe detalhes no vídeo da manhã. Para não me prolongar muito neste conteúdo, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, vou deixar também um card aparecendo aqui em cima para que vocês corram lá no vídeo que a gente colocou e veja quem é o Lúcio Barbosa, esse grande profissional, esse grande executivo que já trabalhou na Apple, já tem passagem por muitas outras empresas, que chega aí para ser o novo diretor financeiro do Vasco da Gama. Inclusive, segundo ele, a gente teve informações que ele já foi até mesmo apresentado aos dirigentes do clube e deixou uma ótima impressão. Circulou pela sede administrativa, que hoje se encontra no centro da cidade do Rio de Janeiro, e se encontrou com o atual presidente da Associação Vasco da Gama, Jorge Salgado. Fez o seu primeiro contato, aliás, já com a parte financeira do clube. Um currículo, volto a repetir, bastante sólido, e o fato de ser vascaíno de coração agradou demais hoje dirigente da empresa norte-americana e também do próprio Vasco da Gama. Sobre 777, já que até quarta-feira a expectativa de ser finalizado esse processo de transição, há a expectativa praticamente confirmada que representantes da empresa norte-americana desembarquem no Rio de Janeiro. A comitiva vai contar com o sócio fundador Josh Wander,
com o diretor de entretenimento Juan Arquiniegas, chefe de operações Nicolas Maia e também com o CEO da 777 Football Group, Don Dressfield. Eles chegarão ao Rio para finalizar completamente esse processo de aquisição de 70% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, e assim que tudo isso for finalizado, 120 milhões estarão dentro dos cofres do Vasco da Gama para dar início aos investimentos, investir os 20 milhões do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, né? Esse nosso CT que vai ter uma ampliação, também investir grana para contratar, trazer um novo treinador, para realmente também modificar já o elenco para a próxima temporada, colocar salários em dia, um dinheiro que será muito importante para o futebol do Vasco, principalmente para o restante desta temporada. O Vasco ainda não é rico, mas em breve será. Tá animado, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, até porque é uma situação que preocupa. A gente ainda não tem grana, o Vasco ainda não tem os 120 milhões, mas terá. E a partir disso, os jogadores, ex-jogadores, funcionários que têm débito com o Vasco, aliás, que o Vasco tem débito com eles, começam a se movimentar. E hoje, pela parte da tarde, duas informações preocuparam o torcedor vascaíno, mas além de preocupar, chatearam, porque é muito chato a gente ter notícias como essa diariamente. A primeira se trata do Rafael Galhardo, lateral direito que passou pelo Vasco lá na gestão Eurico Miranda e Alexandre Campelo, pois nesta tarde de sexta-feira o Vasco foi condenado pela Justiça Trabalhista a pagar uma dívida no valor de R$1,5 milhão ao Rafael Galhardo por salários vencidos, multa contratual, depósitos de FGTS e férias vencidas. Além disso, o clube também terá que pagar um valor de 15% referente a honorários advocatícios para o escritório de Ana Paula Belanger, a advogada que defendeu o jogador na ação que corre na justiça desde o ano de 2020. Ou seja, ainda além de ter que pagar esse R$1,5 milhão ao Rafael Galhardo, também terá que pagar um valor à advogada que ajudou o Rafael Galhardo neste caso. Então é realmente uma situação complicada. O Vasco ainda não se posicionou, não comenta processos em andamento, mas é uma multa aí que o Vasco foi condenado pela Justiça Trabalhista nesta parte da tarde. Tem o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que pode acabar fazendo com que essa dívida não prejudique o Vasco agora nesse momento, mas o Vasco uma hora ou outra terá que pagar, e é tão importante, como a gente vem falando para vocês, a SAF, pois o Vasco, com as suas próprias pernas, como associação, não tem grana para pagar a quantidade de dívida que hoje chega ao valor de R$1 bilhão, que durante todas as gestões acabaram aumentando dentro do nosso clube. E outra dívida se refere ao Marlon. O Marlon, que é um zagueiro que está muito perto de encerrar a sua carreira, anunciar a sua aposentadoria, mas está esperando receber uma grana do Vasco para confirmar a sua aposentadoria. Ele entrou com uma ação trabalhista contra o clube carioca no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, lá no ano de 2016. Em uma entrevista ao GE, o zagueiro que disputou apenas 34 partidas e fez 4 gols pelo Vasco lá no ano de 2014, disse o seguinte: mais de 1 milhão. Teve várias coisas. Foram 3 meses sem receber o salário e não depositaram fundo de garantia e 13º. Tenho dinheiro para receber do Vasco. Estou aguardando, muito ansioso, esse dinheiro sair. Ou seja, o Marlon, um jogador desconhecido, que atuou no Vasco lá na gestão Eurico Miranda, vai receber agora, em breve, R$1 milhão do nosso clube por incompetência das antigas gestões. Eu não estou direcionando essa crítica ao Eurico, mas sim a todas as diretorias que passaram pelo nosso clube durante todos esses anos, que, querendo ou não, acabaram com o Vasco da Gama devido a hoje a dívida estar em R$1 bilhão e não ter mais condições do nosso clube respirar sem ter que vendê-lo. É triste, é chato, mas é por isso que, querendo ou não, hoje o Vasco está sendo vendido, por essas grandes dívidas que fazem com que o nosso clube não respire, fique asfixiado financeiramente. Gente, fica por aqui, mas antes eu quero saber a sua opinião. Esse é meu ponto de vista, mas e o seu? Você acha que o Vasco teria jeito? Você acha que teria outra possibilidade de manter o Vasco sem se tornar uma SAF? Deixa a sua opinião nos comentários, pois ela é importantíssima. Caso não, deixa aí também o quanto você acha que a SAF será importante para o nosso gigante da colina. Gente, fica por aqui. Este foi o vídeo, este foi o Boa Noite Gigante. Retornaremos amanhã às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão e contamos com a sua presença. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ter ficado até o final. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.